show demais. Então bora lá, gente. Fazer uma leitura semanal aí. Também tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham algumas dúvidas sobre esse novo projeto, né? Eu já publiquei um vídeo lá no YouTube, né? Não sei se as pessoas chegaram a assistir, mas ali basicamente eu expliquei todos os motivos do porquê que eu fiz e por, por qual motivo que eu decidi criar, né? Então, se a dúvida for muito pertinente, é só assistir aquele vídeo lá. Bom, mas hoje vou trazer uma visão para vocês aqui de alguns comentários que eu tenho recebido. Comentários não, né? Perguntas que eu tenho recebido da galera. E aí eu falei, pô, acho bacana criar uma aula também sobre essa questão aí, que eu acredito que vai ajudar o pessoal, né? E também já vincula com um pouco da ideia do que eu estou fazendo também, né? Mas só a nível de contexto, galera, a gente fez uma leitura dia 27 do mês passado, né? Dia 27 de outubro, 27/10. Meu foco principal naquela leitura foi o BTC, né? Foi as criptos. Eu já vinha comentando no meu Instagram sobre a questão da obrigação do tempo e preço, né? Então eu tinha marcado esse high e esse low. Esse low aqui, deixa eu mudar a cor, vou colocar aqui numa cor azul aí mais. Azul aqui mais chamativo, né? Então eu tinha. Nas aulas lá do YouTube, eu tinha comentado sobre essa questão da obrigação do tempo e preço, né? Que é um dos conceitos que eu mais utilizo, né? Para as minhas negociações. Principalmente quando eu quero colocar dinheiro no bolso, assim, com força. Então eu sempre utilizo esse conceito. Então aquelas aulas que estão lá no YouTube, todas elas, né? Independente da obrigação do tempo e preço ou de SMT, eu procurei no YouTube trazer coisas que fossem mais funcionais, no sentido de que vocês conseguiriam assistir as aulas e conseguir e colocar em prática, entendeu? E o que aconteceu aí, basicamente, foi o que aconteceu com muita recorrência quando eu estava trazendo a abordagem lá para o VIP, né? Onde eu explicava um conceito e às vezes na mesma semana já acabava ocorrendo ali aquele exemplo da aula que eu passei, né? Eu lembro que eu tinha mais recente, assim, que eu acabo lembrando, que foi em 2025 que a gente aplicou lá no começo do ano. Eu passei uma aula bônus para a galera sobre a questão. Deixa eu silenciar aqui uma voz no servidor. Sobre a questão do desconto de Nova York, né? O desconto de Nova York ele é bem básico, é basicamente quando Nova York ele abre tanto abaixo do low asiático como abaixo também do low de Londres. Então, quando ocorre uma abertura de New York AM abaixo do low asiático, abaixo do low de Londres, muito provavelmente New York AM vai ser um dia de reversão. Então vai reverter todo aquele movimento. É uma característica muito predominante, digamos assim, em New York AM. Por isso que é chamado de desconto de Nova York, né? E esse desconto de Nova York eu também desenvolvi através de algumas observações de mercado, né? De backtest, essas coisas, né? Como eu opero muito SMT, o SMT leva você a operar muito reversões de mercado, né? Então, operando essas reversões de mercado e observando os meus backtests, eu percebi essa relação a respeito da Q-Zone de Nova York. E aí vinculei com algumas outras ideias que o Michael passa e aí criou-se essa ideia do desconto de Nova York, né? Aí, numa aula mais detalhada, eu apliquei lá para o VIP. Na mesma semana, a gente teve esse, esse modelo de negociação, né? Então, eu acho interessante quando eu apresento o conceito e na mesma semana, ou então nos próximos dias, assim, próximo a essa apresentação, né, acaba acontecendo isso. E foi o que aconteceu aí com esse exemplo da obrigação do tempo e preço, né? Então, na aula eu expliquei tudo, falei sobre a questão da acumulação de mercado, trouxe ali também as aulas vinculadas a essa ideia, né? Que seria basicamente de 2016, mês 1, da Core Content, né? Onde o Michael vai falar sobre as condições de mercado. E essa daqui é a primeira condição de mercado, né? Que seria a condição de acumulação, né? Enfim. E aí a gente fez toda essa marcação e o meu alvo, no caso, ali seria a questão do 102K. E aí no dia 27, quando a gente foi fazer essa leitura de mercado, né? O mercado ele se encontrava aqui nesse cenário, basicamente, né? Seria aí
o cenário de SMT que ocorreu entre o BTC e Ethereum. Eu não tenho muito costume de operar cripto, na verdade fazia muito tempo que eu não operava cripto, mas existem alguns pares que eu não estou operando com tanta recorrência, né, que são esses pares aí de cripto, o NASC, o S&P, o SHA-USD, por exemplo. Só que quando eu paro para operar eles, eu opero num contexto mais HTF, né? Então tem um direcional. Sempre quando eu vou para esses pares é porque realmente eu tenho uma confiança naquele direcional ali que eu vi, né? Então tem conceitos ali por detrás que realmente fazem eu confiar naquela ideia. Então aqui a gente teve o SMT e a partir do SMT basicamente teve a entrega de preço com direcional ao 102K. Então assim, foi um baita de um trade, né? Eu não sei se as pessoas que estavam ligeiras aí na live conseguiu pegar, né? Mas, bom, quem ficou um pouco mais atento viu a entrega de preço sendo feito e certamente aí consegue se aproveitar, né? Depois que ele cravou esse CMT no dia 27, na segunda-feira, os outros dias só foram de queda, tanto terça quanto quarta, depois quinta, né? E olha que engraçado, quinta-feira aqui, novamente, ele faz aquele trabalho de acumulação. Criou-se um high na quinta-feira, um low na quinta-feira. Observe que a sexta-feira não capturou nem high nem low. Aí depois vem o sábado, depois vem o domingo, aqui é mercado de cripto, né? 24 por 48. E aí quando abriu aqui já na variação entre domingo e segunda-feira, ele já deu essa pancada aí, né? E foi que foi, cara. E aí depois, queda novamente, até o nível ali dos 102K saindo desse nível de acumulação. Então já fica essa ressalva aí para vocês. Quando os mercados se encontrarem nesse cenário de acumulação, quando eles criarem um high, algum low, principalmente numa perspectiva semanal, como exemplo aqui, ó, na semana do dia 3 de novembro, criou um high, criou um low. Essa semana ela tem por obrigação fazer a captura do high e do low. Se não fizer, cara, você já entende que você está em um cenário, digamos assim, de acumulação. E aí, esses alvos aqui do high e do low, eles passam a ser os seus alvos principais, entendeu? Óbvio que o high e low que vai ser criado nessa semana também passa a ser um alvo, porém esses caras aqui são os que você realmente quer buscar, porque o mercado vai ter que sair daquela região, entendeu? Uma hora ou outra ele sai. E quem tiver realmente estômago consegue aguentar o refrão para pegar todo esse direcional de mercado. Então é um tradezinho bem suave, né? Bem tranquilo de se fazer, né? Só apagar esse negócio aqui vermelho. Beleza. E aí na outra semana, que foi essa semana do dia 3 de novembro, né, na semana passada, a gente tinha feito aí uma leitura, na verdade eu não, foi o Safe que fez, né? E ele passou lá a perspectiva para vocês de que o DX iria tomar essa máxima aí do rádio do mês 3 e depois entregar em uma retração, né? E basicamente acabou acontecendo. Ele até pontuou o dia, né, que seria ele próximo para quarta, quinta-feira, né? E realmente isso deve acontecer, ó. Bem bacana. E a partir disso daí também foi uma estrutura que ele fez ali de leitura que ficou bem interessante, né? Quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista ali, porque ele passou uma leitura muito clean. Muito clean no sentido dos conceitos ali que ele utilizou, cara, são conceitos bem básicos, principalmente para quem está operando Forex, deve se atentar ali, né? Então, às vezes vocês perdem algum trade ou deixam dinheiro na mesa aí, porque simplesmente vocês não estão atentos aí às informações que dá para vocês utilizarem, só tem preguiça para fazer um backtest, né? E aí, aproveitando esse gancho, ontem eu estava estudando aqui, trabalhando, fazendo criando alguns prompts, né, criando alguns comandos, e aí eu lembrei dessa ideia do Senf aí, até mandei lá no chat geral, né, não sei se vocês conseguiram ver, mas no chat geral eu encaminhei uma mensagem lá, deixa eu puxar pra cá pra mim conseguir tirar um print. Lá no chat eu mandei um print, né, um prompt que eu acabei criando a partir dessa ideia aí que o Senf trouxe, né, na leitura dele, tá? Tô tirando o print. Ó, até enviei a aula aí para vocês, tá? Aqui foi um teste que eu rodei em 2026. Os pontos laranja foi do sistema apresentou um resultado vermelho que simboliza a reversão de mercado, tá? Então o sinal vermelho ele acaba se desdobrando, digamos assim, em duas funções. Se aparece o sinal vermelho, ou você está prestes a ter uma reversão de mercado, ou a reversão de mercado já ocorreu e esse sinal vermelho aí ele vai indicar que realmente você pode confiar naquela reversão de mercado.
Em 2023, você vê esses 4 sinais que ocorreram, né? Um aqui foi bem próximo a essa reversão, o outro aqui, né, foi após a confirmação dela e depois o preço só entregou. Aqui também já tinha criado o topo, depois só entregou. Aqui passou 1 ou 2 semanas e aí sim teve esse movimento cravado aqui para o DX fazer uma nova entrega de preço, né? Aí se vocês olharem aqui, ó, o ano de 2023. Ele cravou aqui e aí ele fez esse outro trabalho para cá, né? Aí depois eu rodei um backtest em 2024 também, por aqui ele apresentou um outro cenário de queda, né? E mais ou menos por aqui ele assinou um outro cenário de continuidade. E quando foi nessa data aqui, dia 3 de fevereiro de 2025, ele também ficou laranja aqui, apontando, laranja que é a cor ali dos candles que fica, né? Só que o sinal é vermelho apontando mais um sinal de reversão de mercado, né? Obviamente que para esse prompt de reversão, né? Não são tantos trades ali, como vocês puderam ver ali, basicamente no cenário de 2023, teve aí 4 sinais, digamos assim, né? 1, 2, 3, 4, exato, 4 sinais, tá? Só que isso daqui é o trabalho que eu estou realizando, galera. Por quê? Quando isso daqui ocorre, vocês podem verificar ó, que quando isso daqui ocorre, realmente você está ou trabalhando em uma reversão de mercado, ou a reversão de mercado ela já aconteceu, então todo o sistema estava lidando aquilo ali, e basicamente você pode confiar que esse daqui vai ser o fundo dessa região, e esse daqui vai ser o topo dessa região, e daqui o mercado só vai trabalhar abaixo, daqui o mercado só vai trabalhar acima, e ponto final, entendeu? Então, isso daqui é basicamente o trabalho que eu estou desenvolvendo. Por quê? Eu acredito que, como vocês, eu já fiquei um pouco cansado de ter que ficar analisando contextos de mercado toda hora, e contexto para lá e contexto para cá, e você não sabe, e esse contexto, tipo, é meio que subjetivo, né? Porque cada um tem um contexto, etc e tudo mais. Eu nunca gostei disso daí, foi até mesmo por isso que eu trabalhei muito com SMT, né? E quando eu vim fazer os conteúdos do YouTube, eu fiz nesse sentido, sempre mostrando a relação do SMT. Por quê? Porque o SMT ele não é subjetivo. Se você parar para ver, o SMT ele acaba sendo uma quebra de correlação. Obviamente que tem alguns lances ali que é um pouco mais subjetivo no sentido do que você vai fazer com a informação da quebra de correlação. Porém, a quebra de correlação ela é algo que todo mundo consegue ver, todo mundo consegue enxergar, entendeu? Então não é subjetivo, né? Tanto é que muitas pessoas, depois que começaram a utilizar o SMT, pegou muitas negociações, às vezes negociações de ordens que eu também estava posicionado, né? Tipo uma compra do euro, eu também estava ali, ou uma venda do euro, eu também estava lá. Tá? Justamente por quê? Porque não é algo subjetivo, entende? Tem, obviamente, aquela questão do o que eu vou fazer com essa informação, como eu falei, pô, teve um CMT de queda, onde que eu vou vender e tal. Aí, como eu sempre falo na aula, né, a questão da execução ela já é um pouco mais subjetiva, alguns gostam de utilizar o modelo de 2022, outros usam Fair Value Gap, outros blocos, aí já é uma outra questão, né? Mas no sentido de visualização, é claro, não tem nenhuma subjetividade. Aí foi pensando nisso que eu falei, cara, como que eu começo a tirar a subjetividade das minhas leituras? Aí, basicamente, cheguei na conclusão que para mim tirar a subjetividade da minha leitura, eu tenho que começar a adicionar dados de mercado. E os dados de mercado é basicamente números, né? Então, numa equação muito simples, 1 mais 1 é igual a 2. O que isso significa? Significa que se você tem dados de mercado mostrando, por exemplo, o fortalecimento de uma moeda, então, obviamente, aquilo é um fortalecimento de uma moeda, entende? Não tem por que você não acreditar naquilo, porque são dados de mercado. Então, nessa semana aqui, do dia 27 de outubro, ó, que foi aqui na segunda-feira, eu lembro que, fazendo essa leitura com vocês, né, eu tinha falado ali que eu iria vender o euro USD para poder fazer saída dessa região aqui também, que era uma região de acumulação. Ó. Que aqui também, no caso, seria um low semanal, né? Como vocês podem ver aqui, ó, high low semanal que ele ficou acumulado. E nessa semana, no dia 27 de outubro, também fazendo a leitura com vocês, eu falei que no caso eu queria ver a queda. E aí eu tinha até mostrado um PDF para vocês, onde mostrou que na relação de 2025, desde quando 2025 começou, aquela era a semana onde houve uma redução de contratos, né? No euro USD. Se não me engano, foi 155k o número exato que foi mostrado de redução. E redução de contrato é basicamente como se o ativo tivesse, sei lá, 200k de contrato, estão ali rodando, segurando o preço, digamos aqui, nesse range. Só que aí, dessa semana para cá, houve uma redução e aí você tem menos 155k de contratos, entende? Então, se você tem essa redução, é meio que como que
preço desse ativo ele fique meio que suscetível a uma grande mudança por parte de algum outro ativo, se porventura esse outro ativo tiver um grande movimento no sentido dos seus contratos, que foi no caso do DX. Então, enquanto houve uma brusca diminuição no DX, ou no euro, houve um acréscimo muito grande no DX. E aí a gente teve um movimento de alta no DX e de queda para o euro. Então, na segunda-feira, quando eu fiz essa leitura com vocês, mostrei o PDF para vocês, eu não estava mostrando opiniões, né, do que eu acho que vai acontecer. Eu estava mostrando dados de mercado validando aquilo, né? Falando, olha, é basicamente isso daqui que vai acontecer porque os dados estão mostrando isso, entende? E a soma de que 1 mais 1 é igual a 2, entende? Então, é nesse sentido que eu estou trabalhando, nesse sentido que eu estou fazendo essa nova comunidade. Por quê? Porque é um ambiente que eu quero. E como não existe um ambiente assim, então eu vou ter que criar ele. Assim como lá na época de 2023 ali, eu criei um ambiente onde só se falasse a língua do ICT, né? Então, eu fazia parte de outras comunidades e coisas do tipo, aí os caras começavam a falar de CT, daqui a pouco tava misturando com SMC, aí daqui a pouco entrava em Elliot, o Wyckoff, aí vinha os senhores que ficavam dizendo, ah, não, mas tudo funciona, bibibi, bobobó, tipo, beleza que tudo funciona, mas eu não quero saber se tudo tá funcionando, eu quero saber o que realmente vai funcionar pra mim. Nesse momento tá funcionando pra mim a ICT, então eu quero focar nisso daqui e destrinchar mais isso, né? E aí foi por isso que eu acabei criando a comunidade, e depois a comunidade acabou se tornando VIP, e assim foi. Mas a ideia principal era essa. E, pô, conseguimos fincar nisso, né? No começo ali teve alguns embates daquelas pessoas que ficam, mas eu conheço. Sempre tem um, né, que fala que conhece, sei lá, quem que tá fazendo muito dinheiro com aquilo, né? Mas você nunca vê essa pessoa, né, bicho? É sempre, não, mas o amigo do meu primo, ou o primo do meu amigo, é sempre essa história, né, bicho? Mas você nunca vê realmente ali, tipo, ó, esse cara aqui, vamos seguir o que ele tá falando. Então, por conta disso daí, eu acabei criando uma comunidade e focando só nessa questão de CT. Aí, né, passado essas questões, vendo essas questões de dados do mercado, eu falei, pô, eu preciso de um ambiente nesse sentido. Mas qual que é o ambiente desse sentido que existe? Nenhum. Então eu vou ter que criar essa merda. E é isso daí que eu tô fazendo, né? Então esse meu novo projeto ele é focado nessa questão, do mais um é igual a dois. Tipo, eu quero dados de mercado, entende? Não me interessa se os dados de mercado ali, ele vai influenciar com a sua leitura. Tipo, vou dar um exemplo, né? Não terminei todas as leituras do prompt, porque são alguns prompts que eu tava fazendo, e eu tava reformulando um outro prompt aqui, então eu não fiz a extração de dados que eu preciso para minha leitura semanal. Mas alguns dados que eu puxei estavam mostrando uma continuidade de alta ali pro DX e uma continuidade de baixa ali pro euro, entende? Obviamente que eu ainda não cheguei na conclusão, então não sei se isso realmente é real, porque eu preciso rodar alguns prompts para ver se vai ter, porque cada prompt ele segue uma estrutura, né? Não é tudo a mesma coisa. Não dá para você, por exemplo, unir uma sazonalidade com um conceito de operinterest. Não tem nada a ver. Pode parecer que é igual, mas não tem nada a ver. Na prática, as coisas elas começam a ser bagunçadas, não vai convergir, não vai dar game, entendeu? Então você não pode tipo misturar open interest com sazonalidade. Isso daí eu fui aprendendo rodando os prompts, entende? Só que aí com os que eu rodei, basicamente eles apresentaram essa ideia, né? Que seria uma continuidade ali de alta para o DX e uma continuidade de baixa ali para o euro. Essa seria a melhor das hipóteses, a pior seria realmente o mercado acumulado. Então, isso daí, vamos supor que esse realmente seja o dado de mercado para a semana. Então é como se você tivesse ali um resultado de validações, entende? Validações de que realmente é isso daí. Tá? O prompt que eu estava trabalhando aqui agora, né, digamos assim, agora, eu vou até pegar ele aqui para dar uma lida nele, do que eu estava fazendo, né? Por exemplo, quantos de vocês aí utilizam o COT? Tem muitos de vocês aí que utilizam o COT? Fala aí para mim. Fala aí enquanto eu vou abrindo aqui o material, que eu não sei basicamente onde que eu deixei, cara. Onde que tá? Não, nessa conversa aqui não. A alternativa do COT achei aqui. Pode falando aí, quem utiliza, quem não utiliza, que eu tô abrindo aqui o material só pra poder trazer uma visão aqui pra vocês, beleza? Hum.
Coloquei aqui os dados, mas eu fechei algumas janelas ou misturei tudo. Peraí. Bem. Tava vendo se tinha alguma janela em aberto. Que eu tô procurando aqui. Onde foi que eu coloquei isso? Eu não tô conseguindo encontrar. Calma aí, mas eu já vou chegar no resultado, beleza? Eu tô procurando aqui qual que é o chat aqui, porque eu abri 4 telas de uma vez, cara. Oh, yes. Aqui, achei. Beleza. Então vamos lá. Alguns falou que usa, outros não. É, exatamente. Só que tá nessa questão aí do shutdown, né? Basicamente a paralisação ali do governo americano. Então, se você tem... Como se diz? Se você tem essa paralisação, digamos assim, e você já não consegue mais acessar o relatório do COT, então o que você vai fazer, saca? Qual que é a sua ideia, então, principal ali de mudança, digamos assim? O que você vai colocar no lugar disso, entende? Então o que eu fiz? Tá? O COT, para quem não sabe num contexto, ele vai analisar a questão dos contratos semanais, né? São os relatórios ali que é divulgado toda sexta-feira. Nesses relatórios você consegue ter as 3 escalas ali. 3 escalas não, 3 categorias, né? Que você tem os comerciais, os não comerciais e o outro eu acabei esquecendo. Enfim, essas 3 categorias, basicamente o pessoal foca mais na questão dos comerciais em si. Vou silenciar o menino aqui, tô fazendo barulho. Tá? E aí, o pessoal gosta de utilizar uma média de, sei lá, 10 semanas, 5 semanas, 2 semanas, etc. Para poder saber ali o peso realmente de como que aquelas ordens dos comerciais estão comprado ou não está comprado. Só que, como o governo americano entrou em paralisação, meio que todo mundo ficou no escuro. Então, o que o pessoal está utilizando? Qual que é a outra alternativa? Meio que não tem, né? Quer dizer, tem, mas né, a grande ideia assim é que o pessoal não tem. Tanto é que você vê que ninguém mais está falando disso, né? Todo mundo já deixou para lá. Todos os grandes players de mercado que falavam disso daí já sumiu. De uma hora para outra parece que esse tipo de conceito não funciona mais, mas na verdade ele continua funcionando, né? Normal, eu sempre utilizei. Na minha primeira aula em agosto de 2023, lá do VIP, a gente já começa com essa perspectiva do COT, porque o Michael ensina isso daí, né? Normal. Só que eu, sabendo da funcionalidade disso e como que é formada essa estrutura, eu comecei a fazer pesquisas no sentido de o que eu posso utilizar para substituição de 100% ou então de basicamente 70%, para me conseguir ter um parâmetro ali de como que será essa entrega de preço. E aí, foi uma questão muito simples, foi um raciocínio muito simples e vocês vão entender como que você chega nessa lógica do 1 mais 1 é igual a 2. Bom, basicamente a gente tem aqui o DX e o euro. Perfeito. O DX, então, ele vai representar, digamos assim, esse número 1. E aí, mais o número 1 aqui, que é do euro. Perfeito? Eu tenho que chegar num consenso que o resultado é 2. Tá? E aí, como que eu faço isso daqui? O que vai estar movendo esse preço aqui? Ordens. Tá? Basicamente é isso. Quando você vai ver os preços que estão movendo o mercado, né? Independente se é dinheiro de um, dinheiro de outro, institucional, fulano, ciclano, banco, central banco, etc. Não interessa. É ordens. Independente de quem vai estar pregando essas ordens, são ordens que estão girando o mercado. Então, o que eu fiz? Apesar de os governos americanos estar em paralisação, ainda tem algumas ferramentas que estão notificando, digamos assim, as ordens, né? Por exemplo, a ICE, ela continua ainda publicando o seu Open Interest, tá? Diário. Então, você simplesmente consegue acessar o site da ICE e você consegue pegar esses relatórios, tá? Da mesma forma, a CME Group, algumas coisas da CME Group estão realmente funcionando, outras não. Mas a do ICE, cara, tá funcionando totalmente, 100%, tá? Então, o que eu faço? Durante uma semana, tá? Durante uma semana, vamos chamar aqui da a primeira semana, eu vou analisar de segunda a sexta-feira, como esse é um volume, segunda, terça, quarta, quinta, pronto, sexta, ó. Eu vou analisar durante a semana por completo e não o dia individual,
apesar de que no site você só consegue extrair dados do dia individualmente. Então o que eu faço? Eu pego esses 5 dados de mercado de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Da primeira semana, e aí eu faço uma média para mim saber como que foi a relação dos contratos naquela semana. Então vamos colocar a relação dos contratos aqui foi 10. Quer dizer, mais 10. Tá? Por que mais 10? Vocês têm que prestar atenção. Quando a gente fala de contratos, ou os números de contratos eles vão estar representando uma adição, no sentido de que contratos foram adicionados ao mercado, ou eles vão estar no sentido de redução, de que contratos saíram do mercado. E esses números eles vão aparecer no Open Interest. Então você tem que prestar atenção se é adição ou se não é adição, entendeu? Para você conseguir fazer essa média de diferença. Aí na segunda semana eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou replicar a mesma questão. Vou pegar todos os relatórios que foram divulgados naquela semana. Tá? Pegar todos os relatórios que foram divulgados naquela semana e novamente vou procurar a média daquela semana para saber como que aquela semana ela trabalhou em sentido de média, não um número exato. Aí vamos supor que foi mais 5, beleza. Tá? Isso daqui, no exemplo aqui, é como se fosse o DXY, tá? E foi basicamente o que o prompt até o momento me mostrou. Aí eu vou pegar a terceira semana, seria a semana passada, tá? E também vou jogar essa média. Aí na semana passada ele vai e apresenta ali uma variação de mais 15. Então, sem ter o COT, analisando essa estrutura muito básica, muito simples, de um site que ainda está funcionando, de dados de mercado que ainda está funcionando, você consegue observar que a alta, digamos assim, que o DX fez, tá? Tá no gráfico semanal, ó, 1, 2, 3 semanas, é basicamente daqui para cá, ó. Essa alta aqui do DX, ela não foi impulsionada, digamos assim, por uma fraqueza de outro ativo. Quando eu falo de fraqueza de outro ativo, eu estou falando de força da moeda, tá? Eu estou falando de números de contratos, beleza? Vou beber uma água aqui só. Porque existe aquele conceito de força da moeda, etc. Pô, parece ser bem interessante. Tem um aluno individual que ele já estudou com um cara que é um mestre disso daí. E parece ser realmente bem interessante. Mas eu não tenho muita informação a respeito disso daí. Mas enfim, voltando à lógica. Então eu entendi que essa alta que ocorreu no DX, ela não foi uma alta à toa. Ela realmente foi impulsionada. Realmente tinha adição de contratos ali. Então, em uma semana, né, se aqui está mais 10, então significa que na semana passada, né, estava com um resultado de mais 5, então aqui acabou aumentando, aí você tem um resultado de mais 10, aí na segunda semana mais 5, na terceira semana mais 15. Então, opa, eu tenho uma média ali, cara, somando essas três, pô, muito simples, 10, 15, 15, 15, 30. Simples. Então eu tenho uma adição de mais 30, vamos supor, 30k de contratos no DX. Então significa que o movimento, ele realmente aconteceu em um sistema muito claro de adição de posição. Então, mais contratos aumentou. Não foi uma redução, foi mais contratos foram comprados. Então, você tem, de certa forma, um movimento saudável. Entende? Em contrapartida, já houve uma redução no euro. Tá? Então, nas últimas 3 semanas que a gente analisou, houve uma redução de contratos no euro. Então, enquanto o DX estava aumentando, o euro estava diminuindo. Tá? Eu não consigo pegar aqui agora porque eu acabei movendo aqui e aí a tela ficou pequena. Tentando procurar, mas eu acabei não pegando, cara. Acabei não pegando mesmo, não, bicho. Pensei que eu tinha deixado salvo aqui, mas eu não deixei, não. Mas, enfim. Aí eu adicionei essa média das 3 semanas e apliquei pro DX. Né? Então, o resultado foi basicamente que aquele movimento ele estava sendo saudável porque houve realmente adição de posição. Então, sem a estrutura do COT, etc., eu consegui entender que, pô, esse movimento aqui está sendo um movimento saudável. Então, eu tenho uma certa probabilidade, por exemplo, para essa semana, tá, vamos dizer assim, de ter uma certa continuidade aqui para o DX. Um movimento mais esperado e lógico, vinculado com o nosso conceito de CT, seria esse retorno ao Fair Value Gap e daqui ele continuar essa certa expansão, entendeu? Essa seria a principal lógica aí de movimentação para essa semana no DX, baseado em todo esse sistema que foi criado aqui, né? Lembrando, eu ainda não finalizei ele, tá, galera? Eu tava no meio da finalização e aí eu tive que vir aqui pra aula.
tá? Mas quando finalizar ele, eu pego ali o resultado que deu e publico ali para vocês no chat geral, então no chat do SMT aqui da comunidade, tá? Mas até o momento aqui, os resultados basicamente foram esses, de que a alta do DX realmente, você teve uma adição de posição, isso pelo Open Interest, então eu estou olhando para os contratos futuros, né, os contratos futuros que eu digo contratos que realmente estão no mercado futuros, que realmente foram enviados, que ordens que estão lá, etc, sabe? E da mesma forma, houve essa redução no euro USD. E isso você consegue pesar, porque, pô, se você tem mais uma informação que diz alta pro DX e mais uma informação que diz baixa pro euro, então você consegue chegar no resultado comum de que 1 mais 1 é igual a 2. E aí você já tem um direcional de mercado. Então eu venho utilizando essa estrutura, digamos assim, de leitura há um bom tempo. E eu comecei a focar nela mais a partir dessa semana aqui, que foi dia 15 de setembro. Quando ocorreu aquele SMT entre euro e libra, onde o euro fez a renovação dessa máxima mensal e a libra, lá no gráfico da libra, vamos para lá para vocês conseguirem ver, ó, não teve essa renovação, tá vendo? Então aqui você teve um SMT, a partir disso daqui, cara, entrega agressiva. Aí quando eu olhei para isso daqui, falei, cara, não tem mais como eu ficar ignorando essas questões. Tipo, beleza, você teve o SMT, só que o SMT, por exemplo, ele ocorreu aqui na terça-feira. Aí veio na quarta-feira. E quarta-feira teve a notícia. Depois da notícia, pô, algumas pessoas venderam, outras não. Então, entre aspas, tu só ia operar na quinta. Por que você não acabou operando na quarta? Questão de notícia, isso, aquilo, outro. Então, tem muitas questões ali que deixa o cara meio que de fora de alguma movimentação do mercado. Só que quando você tem sistema por detrás da sua leitura, você já não fica mais com aquele receio de, pô, será que eu vou abrir uma ordem aqui ou não? Porque com sistemas, basicamente com essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, muito simples, que é muito básica, você vai pegar as últimas 3 semanas e você vai analisar os Open Interest, né? O acumulado da semana, você não vai pegar o dia específico, vai pegar o acumulado da semana 1, semana 2, semana 3, e vai verificar se esse acumulado ele é mais comprador ou se ele é mais vendedor, simples assim. Se houve aumento no contrato ou houve diminuição de contrato, é importante saber isso, porque às vezes o mercado, por exemplo, está se movimentando, então vamos falar que o DX está subindo, porém não tem aumento no contrato, apenas redução. Então aquele movimento, tem um nome que o pessoal fala aqui, técnico, mas eu não vou lembrar agora. Mas basicamente, pô, ele está fazendo esse movimento de alta, só que não tem volume ali no sentido de contratos. Então logo aquele movimento ele vai se reverter, entendeu? Então você já deixa de confiar, digamos assim, naquela alta que estava acontecendo. E por exemplo, a nível de backtest foi o que acabou acontecendo nesse cenário aqui do euro. Então você tinha contratos de compra, digamos assim, para o euro, só que quando chegou aqui próximo desses dias já, na segunda tal, na verdade na semana anterior, né? Então na semana anterior aqui já estava acontecendo essa redução. Quando chegou aqui, pum, matou a pau, você consegue pegar os dados da segunda e da terça-feira, né, e da quarta-feira, e na quinta-feira tu já chega sabendo que o mercado vai parar aqui mesmo, entende? Porque você tem um sistema que ele disse, pô, tu tem redução de contrato, não faz sentido continuar essa alta. Não tem nada que vai sustentar essa alta, porque quem vai sustentar essa alta são realmente essa galera que vai estar impulsionando o mercado com os contratos. Se não tem contrato, pô, tu não tem movimento de alta. Aí você vincula com o SMT que aconteceu aqui, SMT no topo, o mercado embaixo. Você cria todo um sistema, cara, que facilita a sua visão, saca? Não fica aquela questão mais subjetiva. Não, acho que daqui a pouco vem outro falar, mas e a alta aqui? Mas tem um Forvena Gap aqui, um bloco de ordem, sei lá o que, sei lá isso e aquilo outro. Eu cansei dessa subjetividade. Gente, cansei de, pô, um faz um cenário de um jeito, outro faz um cenário de outro. Será que não dá para reduzir isso daí a uma certeza? Não uma certeza 100%, porque óbvio tem toda aquela questão divina do mercado, digamos assim. Mas, pô, ao máximo que uma pessoa como nós, do varejo, dá para chegar em um direcional de mercado com probabilidade acima de 70%, a gente tem que aproveitar, entende? Pelo menos essa é a minha visão. Porque o meu grande questionamento é, com todas as informações que eu tenho, eu vou conseguir abrir uma ordem, um stop de $10.000, por exemplo? Eu não vou. E tenho a máxima certeza que não tem nenhum fucking mentor nesse universo que vai falar que sim, eu tenho a coragem de dizer sim, se eu tivesse dinheiro, aí é uma outra história, né? Mas se realmente tivesse, então por que não estão fazendo isso, entende? Então você começa a ver que até o próprio sistema que a gente observa aqui, etc., ele acaba sendo falho. Você não vê, tipo, essa galera abrindo ordens de mercado a nível de gestores de fundo, sacou? O que gestores de fundos têm para conseguir abrir ordens com aquela confiança toda, né? No sentido, obviamente tem alguns fundos de investimento que tem um resultado negativo, mas sim, vamos falar dos cases de sucesso, né? Dos caras que realmente fazem dinheiro ali, que tem um resultado significativo, um sentido de positivo, tem retorno, isso, aquilo, outro. O que esses caras têm que a gente não tem? Pô, dados de mercado. Então todas essas galeras têm dados de mercado, entende?
E eu comecei a prestar isso daí, muita atenção nisso daí, em 2024, quando um amigo nosso aí do VIP, que algum de vocês conhece, que é o Lex, ele trouxe uma visão a respeito de spread entre euro e libra. E aquela visão de spread que ele passou, cara, foi responsável por um dos melhores trades que eu já peguei. Eu só comprei libra e esqueci, entendeu? E nesse ano de 2025, esse mesmo cenário aconteceu com o euro e com a libra, que é essa movimentação que vocês estão vendo aqui, ó. Né? E o pessoal aí do VIP que tá aí, o pessoal sabe que, pô, essa baixa que ocorreu aqui, a gente basicamente antecipou toda essa baixa aqui com essa informação de fechamento de spread que ocorreu entre euro e libra, né? E aí o pessoal vendeu euro, vendeu libra e foi feliz. Por quê? Porque você tinha uma confiança em um dado de mercado, em um sistema. E esse sistema, pô, ele já foi validado em 2024. A gente viu isso daí acontecer, alguns se aproveitaram, outros não. Aí chegou nesse ano de 2025, todo mundo também conseguiu ver. E foi a mesma matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Então não tem erro, sacou? Aí, baseado nisso daí, que eu começo a estruturar todos os meus prompts nesse sentido. Então, o que eu faço? Estrutura a visão com dados de mercado. Né? Procura essa validação de 1 mais 1 é igual a 2. Depois que eu validei isso daí, eu só vou alinhar o meu price action. Qual que vai ser meu price action aqui? Um SMT. Então vamos dar um exemplo. Imagine que esse cenário realmente de queda aí pro euro ele venha acontecer e realmente seja isso. Então o sistema nos falou, olha, vamos ter que vender euro. O que eu vou esperar para vender euro? Pô, um SMT. Aí vem, pum, acontece um SMT aqui, que é o que vocês estão visualizando. O que eu vou fazer? Pô, vou vender euro aqui e é isso. Entende? Então, apesar de ter todo o sistema, no meu nível de execução, eu vou executar a partir de um SMT, saca? Vou executar a partir de um SMT, como foi o caso aqui do BTC e do Ethereum. Tinha visualização, tinha toda aquela questão de sistema, etc. Bateu o SMT, fui lá e vendi. Entende? É simples assim, galera. Então, o que eu tô trabalhando é nisso, em sistemas, em 1 mais 1 é igual a 2. Não quero saber de opinião de sei lá o que, bibibi, bobobó, e o bloco pra lá, e o Fairvalue Gap pra lá, e sei lá o que pra cá. Eu não quero saber de nada dessa merda, com total respeito a tudo isso, mas eu não quero saber dessa bosta. Tô cansado disso daí. Entende? Estudo ICT, pô, há bastante tempo, saca? Em 2023 eu tava ensinando basicamente toda essa estrutura que a galera vê hoje em dia. Só que eu percebi que se eu quisesse passar de nível, não no nível de, ah meu Deus, tô controlando 400 mil dólares no FTMO, mas em um nível realmente sério de mercado, você precisa ter validação, você precisa ter dados de mercado, entende? Tem como tu subir de patamar assim sem ter essa estrutura de dados. É nisso basicamente que eu tô trabalhando, entende? O site, a galera tá perguntando aí, o site aí, Pagode perguntou, é o ICE. ICE. ICE.com/index. Vou copiar aqui que foi mais fácil para enviar para vocês. Tá aí. Tá? Eu tava procurando aqui que eu ia mostrar para vocês, né, igual eu fiz aquele dia lá, mas eu não tô conseguindo, cara, encontrar. Eu perdi aqui o chat, velho. Na verdade, deveria estar aqui, alternativas ao COT em crise governamental, mas eu tô abrindo aqui o chat tá falando de ouro, mano. Eu nem pedi pra ele falar de ouro. Não sei o que aconteceu aqui não. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui pra narrativa. Também. Mas deu pra entender essa visão aí? O que vocês acham disso? Interessante ou não interessante? Eu, particularmente, em todo esse meu cenário aí de mercado, eu achei isso daqui surreal. Aí eu olhei e pensei, mas por que nenhum filho da mãe tá pensando nisso? O que esses caras estão fazendo? Tá inventando moda. Eu falei, ah, não fode. Total respeito, mas porra, não fode, velho. Caramba, 2025 não trocou a fita ainda, velho. Calma aí, pô. Ai, meu Deus do céu, bagulho engraçado. Mano, eu perdi, velho. Perdi literalmente. Vocês acreditam, mano? Caramba, que sacanagem, velho. Pô, tava aqui tudo bonitinho. Eu fechei uma das páginas. Ou será que eu fiz em outro IA? Ah, não, galera. Foi mal, foi mal. Perdão aí. Foi mal. Tô lendo aqui o Gemini, mas eu não fiz essa estruturação no Gemini. Foi puta que mancada que eu fiz agora. Calma aí que eu achei. Tá não, em outro IA aqui. Ai, carambolas. Oh, shitty. Tchê, 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 tchê. Um minuto.
Tanto é aqui que eu já tô ficando doido, cara. E isso daqui, né? Essa visão aqui, vou dar um exemplo para vocês. O Senf comentou aí que é interessante, tal. O Senf foi o cara que fez a leitura aí das taxas de juros na semana passada. Vocês observaram que a leitura dele a respeito do DX, ela não começou no DX? Conseguiram visualizar essa questão? Pô, não foi uma leitura que ele fez ali no DX, né? Ele fez uma leitura primeiro ali nos yields. E aí sim, a partir daquela leitura, teve até uma CMT ali rolando, aí ele carregou pro DX, o do DX ele carregou pro Euro. Então você tem um sistema informativo ali, saca? Isso daí, cara, é algo que vai acontecer com muita recorrência, é muita recorrência, porque são sistemas muito claros e muito objetivos, pô. Não é questão de, eu acho, bibibi, bobobó, isso, aquilo, outro. Não, bicho, é questão de realmente são dados de mercado, entendeu? No dia 27 eu mostrei pra vocês aí no PDF, tá aí, tá na gravação, vai lá e procura, tá lá o PDF, mostrei pra vocês. Expliquei a relação, fiz a leitura ali do... Vou até tentar procurar o PDF aqui pra poder abrir aqui pra vocês, calma aí. Mas vocês chegaram a ver, né, esse PDF aí, né, cara? Vocês conseguiram ver, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tá aqui. Olha, pra corrigir, não foi nem dia 27, tá? Foi dia 27? Não, dia 21? Ou salvei dia 21? Não lembro. Ah, não, 27, tá certo. Vou tirar um print aqui só pra mostrar pra vocês, olha só. O pessoal aqui da gravação vai ver já a acontecência, né? Porque eu abri aqui o PDF na tela. Mas como vocês estão vendo só a tela do TradeView, vou colocar aqui pra vocês. Olha isso daqui, ó. Isso aqui foi dia 27, tá? 27. Resumo executivo da semana. Okay? Tinha a questão do Fed no dia 29 de outubro, corte de 25 pips, bababá, bibibi, shutdown, persiste, é 27, tudo. E aqui, ó, euro, volume cai para 68,490, redução de 56% versus a baseline. 155k semana anterior, indicando cautela extrema pré-funk. Mas cautela extrema pré-funk, o cacete. Isso daqui é uma redução de 56% versus a baseline. O que é a baseline? Basicamente, a baseline nesse cenário aqui seria uma média, digamos assim, das últimas 4 semanas, que era o filtro que eu estava utilizando para aquilo lá. Então aqui, baseado nas últimas 4 semanas, eu tive uma redução de 56%. Se eu tenho uma redução nos contratos do euro, então qual que é a lógica aqui? Qual que é o cálculo de 1 mais 1 é igual a 2? Pô, eu tenho um aumento no DX, eu tenho uma redução no euro, cara, obviamente que isso significa que o euro vai cair. E aí foi o que aconteceu. Então, tu tira a subjetividade, não é tipo aquela opinião, galera, tem um bloco de ordem, tem um fair value gap e sei lá o que, e o bibibi, o bobobó, e aí o mercado vai cair por conta disso daí, e o horário e tal. Isso é interessante? Obviamente que isso daí é interessante, não tô criticando, mas assim, acaba às vezes sendo um nível de certa forma de subjetivo, entendeu? É suscetível a muitos erros ali no sentido de onde se posicionar e coisas do tipo. Agora, quando você tem um sistema que demonstra isso para você e você entende esse direcional, e o que você vai fazer para se posicionar? Eu, particularmente, vou utilizar o SMT. Então, bateu o SMT ali entre euro e libra e eu já tenho um direcional, quero vender. Bateu o SMT de venda? Cara, eu vou sem medo, entendeu? E foi o que eu fiz com o BTC, eu fiz com euro. Gente, então tava tudo aí para vocês observarem, saca? Tudo baseado nessa questão de sistema. Então, é algo realmente que eu tô trabalhando. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Mas deu pra entender aí essa lógica ou não? Falei muito rápido, não sei se falei devagar, mas enfim, é isso. Você falou, é bem interessante, realmente dá pra pegar uma visão mais concreta sobre o intermercado. É essa a ideia principal. O Agoto perguntou, no caso GK, você analisa as 3 primeiras semanas do mês, por exemplo, quando chega a 4ª semana você exclui a primeira semana ou só vai acumulando? Quando você pega, por exemplo, o site que eu enviei, você não vai pegar da semana por completo, você vai pegar dia após dia, né? Porque você não consegue fazer essa extração de dados de uma semana por completo. Então você pega a segunda, na verdade, para ser bem sincero, você pega apenas de sexta-feira. Você não precisa pegar de segunda, terça, quarta, quinta, porque a sexta-feira ela já é o resumo de toda a semana, né? Na sexta-feira, como vai ter esse fechamento de mercado, então muitas das ordens elas são tiradas do mercado, outras são mantidas. Então na sexta-feira é o real filtro ali para você saber como que aquela semana finalizou, né? E aí, se você finaliza a semana ali com mais contratos a mês, você tem uma redução ali na sexta-feira, então tudo isso aí, né, você consegue ter esse cálculo. Então, na verdade, você só extrai da sexta-feira. Então, você pega das últimas 3 sexta-feira, né?
manda ali para IA, ela não vai conseguir fazer esse trabalho. Esse site, infelizmente, ele não tem API. A API que tem para lá é paga. Eu não pago nenhuma API, só pego API de graça. Aí você manda esse relatório para a sua IA ali que você estiver estruturando e ela vai fazer tudo bonitinho para você, entendeu? E aí você tem, tá bom? Simples assim. Ó, por exemplo, eu vou falar aqui, tá? No resumo, né? Para essa semana aqui que eu tive, beleza? Vou subir aqui para me encontrar e depois eu até pedi para ela gerar uma explicação, né, como se a gente fosse pessoas muito leigas para poder compreender. Ó, nessa ICE aí não tem um mercado, por exemplo, específicos de Forex, né? Você tem um grupo de câmbio e outros serviços financeiros. Vocês vão conseguir observar aí pela tabela, né? É o que parece aí nessa ICE. Então ele não é o euro exclusivamente, mas ele é um pool agregado de contratos do FX listado dentro da própria ICE. Mas mesmo assim ele vai acabar sendo utilizado aí como se fosse um indicador de fluxo institucional no mercado de Forex como classe separado do DX. Então no caso da estrutura que eu fiz aqui, eu utilizo o DX, tá, para uma leitura direcionada para o dólar, tá, como índice. E aí o câmbio e os outros serviços, que é o que vocês conseguem encontrar aí, eu pego esse sentimento agregado para conseguir verificar e bater a tese. Qual que é a tese? Por exemplo, 24/10. Tá? 37.434 de contratos. 31/10, 39.787 de contratos. 7/11, 43.821 de contratos, tá? Isso USD. Lembrando, contratos, não é tipo fantasma, nada do tipo, é contratos mesmo. Aí câmbio e outros serviços. Data 24/10, 16.174. 16.147. Lembra que no 24/10 lá do dólar tá 37.434. 31/10, 17.353. Ele aumentou referente à semana passada, tá? Só que esse aumento aqui no caso seria um aumento para venda e não para compra. Por isso que você viu os ativos de Forex caindo, né? Aí dia 7/11, que seria essa semana, 17.124. Ou seja, na semana passada aí, que era 17.353, houve uma redução para 17.124. Em contrapartida, o USD aumentou. Porque no dia 31, vou colar a tabela aqui, fica mais fácil, né? Eu tô falando pra lá e pra cá, daí tá tudo perdidinho, né, rapaziada? Tá só acostumado aí com o bloco de ordem, caramba. Fica aí só querendo, bloco de ordem, BBB. Não sai disso daí não, que vocês vão ver o bloco de ordem, viu? Não que seja ruim, né? Mas, tipo assim, pô, bora evoluir, né, pô? Caramba, nossa. Olha aí. Aqui são os resultados, tá vendo? Dá uma separadinha aqui pra gente conseguir ver melhor. Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, 24/10, ó, 37.434. Aqui são contratos, ó, dólar. Aí 24/10, 16.147, tá? Câmbio e outros serviços. Aqui é o conglomerado do Forex, né? 31/10, 17.353, então aumentou para cá, só que ao mesmo partido, ó, aumentou para cá. 39.787, beleza. Aí chega 7/11, 43.821. Aí você fala, pô, aumentou, né? 31/10 para 7/11 aumentou. Então, automaticamente, qual que é o seu pensamento? Lá no mercado de câmbio, os conglomerados ali do Forex deve aumentar também. Aí você vai ver 17.353, 17.124. Isso daqui é um aumento ou uma diminuição? Obviamente que é uma diminuição. Então, pô, agora fala, como que se aumenta contrato no DX e diminui contratos nesses conglomerados do FX? Alguma coisa tem aí. Então, será que realmente o DX vai sair derretendo aqui? Será que ele vai dar continuidade nesse movimento de alta? É muito mais provável, baseado em sistemas, em dados de mercado, uma continuidade para alta, entendeu? Simples assim. É um raciocínio lógico. Mais um é igual a 2, sacou? Deu para entender? Pegou a visão? Yes? Yes, baby. Show? Pois é, interessante, né? Bacana. Aí vou pegar uma apresentação aqui, ó. Ela fez, como se a gente fosse criança. Eu pedi para gerar isso. Uma coisa que vocês precisam notar sobre a IA, né? Saiu aquele estudo lá da. Os caras colocaram a IA para operar. Quem viu esse estudo aí?
Chegaram a ver isso daí? É um estudo que eles fizeram. Colocaram, tipo, ChatGPT, DeepSeek e tal, tudo pra operar no mercado financeiro. Foi um cara que fez. Aí o resultado do ChatGPT lá tava negativo. Aí todo mundo começou o questionamento. Oh, usar IA pra operar, será que é bom ou é ruim? Obviamente que é ruim, né, porra? Caramba. Lógico que é essa. Tu vai abrir o ChatGPT e falar, hoje eu vou comprar dólar ou vender dólar. Por quê? Não tem sentido nenhum, rapaziada. Chat nada mais é como se você estivesse entrando numa biblioteca. Tem diversos livros lá. Se você não denominar ali qual é o tema que você quer, a ideia ali que você vai trabalhar, quais são os livros que estão falando daquele ponto ali que você vai estruturar, pô, tu vai ficar ali à mercê, entendeu? Tá cheio de livro lá, meu amigo. Você precisa filtrar, você precisa criar filtros. Então aqui eu não jogo os dados e falo, eu vou comprar ou vou vender. Pô, pelo amor de Deus, né? Agora, se você pega dados das últimas 3 semanas, você envia, cria uma estrutura, pergunta se houve aumento, se houve diminuição, etc, tudo mais, é um outro universo, é um outro mundo. Não é simplesmente pegar e falar pra ela sair analisando. É por isso que o pessoal não consegue utilizar essa merda, velho. Aí você acha que eu vou confiar com pessoas que não vai conseguir criar uma estrutura lógica assim com uma IA, com auxílio de uma IA? Pô, não tem como, cara. Calma aí. Entendeu? Mas enfim. Por exemplo, aí eu peguei com toda essa estrutura que eu mostrei aqui pra vocês, né? Eu pedi pro Yak contar uma história do porquê que isso realmente acaba sendo funcional e, enfim, explicar sobre as estruturas da informação. A história é muito simples. A história do parquinho. Existem muitos grupos de crianças no parquinho. Crianças que correm, gritam, traders pequenos, varejos, crianças que aparecem, brincam 1 minuto e vão embora, que seria basicamente os especuladores curtos. E tem um grupo que chega cedo, guarda o balanço, pega a bola, decide o jogo, fazem tudo o que quiser. Que isso daí são os comerciais barra institucionais. Eles são os donos do game. Então, onde eles vão, o jogo vai junto. Então, o Open Interest, basicamente, a gente pensa que ele é um contrato e é como se fosse uma criança segurando uma corda. Então, para existir o contrato, você precisa de uma criança segurando a ponta, tanto compradora quanto vendedora. Aquela velha ideia do mercado, né? Se é o resultado soma zero. E aí se aparecem mais crianças segurando cordas no sentido de um lado e menos crianças do outro, então você começa a perceber que vai tender mais para um lado do que para o outro, entende? Então quando a gente para analisar esse Open Interest, a gente observa que, pô, tem mais crianças desse lado do que esse lado aqui. E aí, se a gente, no contexto do parquinho, joga como se fosse uma brincadeira de cabo de guerra, qual grupo vai ganhar quando começar a puxar aqui? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Ou seja, esse cara aqui ou esse cara aqui? É o que eu volto a falar para vocês. Sistema 1 mais 1 é igual a 2. É isso daqui que eu quero. É isso daqui que eu tô focado. Nessa criação. Entendeu? Já tive comprovações suficientes para demonstrar que isso daí realmente funciona. Acredito que vocês aí que observam as causas, etc, já deu para perceber também, né? Falar que isso daí foi sorte, pô. Aí tá de brincadeira, né, bicho? Aí tá de brincadeira. Entende? Essa é a lógica, cara. É isso daí que eu tô trabalhando em cima. Como não existe nenhum ambiente que trabalhe dessa forma, eu tenho que criar esse ambiente. As pessoas que vão fazer parte, basicamente, desse projeto são pessoas que vão ter essa mentalidade aqui, que tá cansada de ficar nessa questão subjetiva e quer dados confirmando. E tá aí. Números. Os números não vão mentir dentro do mercado, né? E a gente começa a analisar esses números e começa a ser feliz, ligou? Essa é a ideia principal aí. Pedro falou aqui, eu vi um cara usando o chat GPT operando sozinho com mais análise do jazz e ela ficou com 56% de rates de cima. Pô, interessante. Mas aqui deu pra entender essa ideia aí? Yep. Interessante, não interessante? Um comentário sobre? Fizeram uma leitura falar nisso aí? Tá pra compra, tá pra venda? Como tá a leitura de vocês?
Como que tá a leitura de vocês aí, pô? Diga. Olha, e aqui, querendo ou não, já passei como se fosse uma estrutura de um prompt, cara. Então senta-se e estuda. Senta e estuda, já tá aí. Como eu falei, o indicador que eu mostrei ali pra vocês, indicador não, né? Mas a estrutura que eu mostrei ali pra vocês lá no chá geral, eu extraí isso a partir de uma leitura aí que o Senf fez. Então tem algum segredo? Não, você só estrutura a informação, joga ali, começa a criar, começa a debater aquela ideia e você vai ter um resultado, pô. Agora, se o pessoal não consegue fazer uma coleta de dados, que deveria ser o mais simples dentro do mercado, imagina estruturar a informação, né? Mas tá bom, vamos lá. Preparem aí para comprar mais um curso aí esse ano e ano que vem você vai ter mais outros 50 cursos para vocês comprarem. Pagoto falou que estava com uma leitura divina no Euro e GBP, mas esse FV não me deixou com o pé atrás. Mas essa é a ideia, né? Basicamente vindo nesses ativos para continuidade da alta. Um movimento assim, mais lógico para mim realmente seria esse, né? Buscar essa ineficiência aí para dar continuidade aqui, né? Seria basicamente esse. Movimento de livro, digamos assim, né? Para a estrutura de mercado, acredito que seria isso, né? Certo? Aí lembra que eu tinha falado também lá no sábado, quando a gente olhou para esse SMT aqui que ocorreu, né? Eu falei, pô, ocorreu um SMT aí, cara, e agora? Será que é o SMT ou não? Pô, vou precisar dos dados de segunda-feira. Aí chega agora segunda-feira, você puxa e tem esses dados de mercado. Eu já começo a olhar com maus olhos esse SMT, entendeu? Não tô tão confiante assim nele. Se ligou? Óbvio que, pô, pode estar errado, normal, acontece, mas no momento, tipo, não é isso que eu tô encarando. Nada me mostrou que eu estou errado, digamos assim, né? Então realmente eu vou só observar aí o mercado e deixar ele trabalhar, entendeu? Yes, yes. E aí, galera, deu pra compreender aí o que vocês acharam? Uma ideia um pouco interessante, um pouco diferente do que estão acostumados, como que é? Tem alguém já trabalhando nesse sentido, gerando prompt? Que eu sei que tem uma galera lá que me acompanha no Instagram, depois começou a ver eu publicando essas coisas, começou a trabalhar em cima dessas questões. Hum, interessante, saca? Trabalhar em cima disso daí, cara. Bem interessante mesmo, né? É, é bacana, sabe? Porque começa a te tirar um pouco fora da caixinha, digamos assim, né? Você começa a olhar para outras questões de mercado e tal, começa a olhar para outras informações, começa a ter um nível, digamos assim, de profissionalismo melhor, porque, pô, você sai daquela questão assim mais de, vai subir porque aqui tem um bloco de ordem, uma instituição comprou aqui. Primeiro que essa leitura dentro do CT mesmo não existe. Então, enfim. Ai, ai. Cara, Gemini, eu paguei hoje o Gemini, você acredita? Assinei o plano Pro lá porque bateu meu limite lá naquela merda, mano. Aí eu aproveitei e assinei. O bom do Gemini é que ele tem desconto, né? Pro pessoal que é estudante. Eu não sou estudante, né? Mas eu faço o nome da minha irmã, Strongs. Também não sou os caras, tô usando o nome, né? Primo das primas. Deu demais. Mas é isso, então a leitura pra semana aí pra mim é realmente ficar nesse sentido. Vocês, né? Vou observar aí mais esse cenário com cautela. Como, pô, já pegou alguns dos meus DAOs aqui, que no caso seria o RAID trimestre, né? Eu lembro que esse RAID trimestre eu tenho avisado pra vocês aí desde setembro ali. Inclusive é bom que tá aí no YouTube, né? Não dá pra falar, pô, o cara tá inventando moda, depois que aconteceu é fácil. Pô, tá no YouTube, né? Eu comentando sobre essa relação aí. Inclusive na aula da obrigação do tempo e preço eu comentei, né? Esse trimestre atual tem capturado o trimestre anterior e é muito mais provável que ele capture o enfim. Aí eu vou trabalhar com essa ideia, entendeu? Manter os meus alarmes aí. Ver se vai ocorrer essa captura do Privacy Key Low. Se ocorrer essa captura do Privacy Key Low, né, e dar algum sistema aí de alta, beleza, legal.
vamos trabalhar em alta. O que fomenta um pouco dessa ideia também aí de alta seria, né, os ativos do SDJPY e do KJPY, né? Para poder dar uma continuidade em alta também, tanto o SDJPY quanto o KJPY, né? Para poder tirar esse topo aqui, ó. Que é o Open Float, isso daqui, né? Uma flutuação em aberto aqui na perspectiva do mensal. Tem um grande fair value gap aqui nessa região. Então faria sentido, né? Eles também já inverteram a Open mensal, né? Que fica mais interessante ainda. Basicamente seria essa a ideia, entendeu? Olha nisso aí. O que eu gostaria de ver realmente seria essa criação desse fair value gap aqui, ó. Para Libra. O euro, entre aspas, vai ter um fair value gap bem pequeno. Mas é isso, cara. Minha visão ela tá mais nesse sentido, né? Para o cambial aí. Nos outros mercados, como BTC aqui, Ethereum, continuo com uma perspectiva um pouco de queda ainda, para ser bem sincero, gostaria de ver agora o próximo alvo aí seria abaixo desse dos 98 aí. Não estou acreditando muito que o BTC vai daqui já dar esse pump, se der também amém, no... okay. Já fiz o que eu tinha que fazer ali, que seria a queda até os 102k, mas como ele deixou essa região, tá trabalhando aí e tal, tá meio que nesse lenga-lenga, tô com essa visualização aí de queda também, né? Qual o mercado? Aqui, Shao e mas enfim, pra Shaw aí, cara, na semana passada eu tinha visualização pra ele tirar esse Previous Week Low aí. A ideia é ele tirar o Previous Week Low e depois subir, mas ele simplesmente abriu aí em direção ao Previous Week High, né? Foi embora. Tava naquele cenário de acumulação, só que aí ele abriu já espancando. Agora é observar, né, pra ver se realmente ele vai sustentar isso daí ou não. Aqui eu tô meio que away. E os índices também. Tô só observando pelo semanal. Quando os meus gráficos estão no semanal, significa que eu não estou forçando muito a minha visão, que eu vou deixar eles trabalharem um pouquinho mais até eu ter uma certeza no sentido de uma grande probabilidade que movimento aquele ativo vai fazer. E quando você tem uma grande probabilidade, e sim tu vai operar, e sim tu coloca contrato ali, se arrocha, bota 1% da sua mesa e é feliz, entendeu? Não dá nada ficar operando todo dia com 0,10 de lote, pô. Mudar de vida ou continuar na mesma, pô? Lógico, pelo menos pra mim não. Mas cada um, cada um. É, ele, pô, então, cara, fez o CMT, mas já foi embora, né, Andros? Caramba, mano, abriu o domingo já. Sacanagem, pô. E tipo assim, o que eu vou fazer aqui? Não tem nada pra mim fazer, bicho. Eu falei do lote aí, galera, mas. Tô só dando um exemplo no sentido assim, né? Às vezes vocês ficam operando, 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 aí vai ficar lá, toma stop, 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 stop. Aí o cara fica com a conta, tipo, pô, menos 5%. Aí daqui a pouco vem aquela, pô, aquela leitura de mercado preciso, o mercado alinha tudo bonitinho. Aí o cara não consegue pegar, ou se ele pegar, tipo, o lucro que ele teria ali, na verdade ele não vai ter, vai ser só uma recuperação, porque ele ficou fazendo trades ali de cabaço, que não era preciso fazer, mas ficou fazendo ali de teimoso. Aí na hora que é pra lucrar, realmente ele não lucra, ele recupera. Pô, não faz sentido nenhum, entendeu? É mais fácil aguardar, deixar os mercados se alinharem ali bonitinho, fazer toda aquela construção que você quis, sei lá, pô, pegar liquidez de novo, fazer um MSS, retornar em um bloco, vamos aqui comprar, beleza, agora sim. Gente, que o mercado ele sempre vai alinhar nesse sentido, velho, não tem pra onde correr. Só ter a paciência, bicho. Só ter a paciência, baby. Foi com quem esse SMT aqui? Não tô conseguindo ver, ô Andros. É porque eu também tô no gráfico de linha, né, mano? Foi com a prata. Ah, tá. Eu vi isso aí semana passada. Aí eu vi Ah, que o eu acho que você pessoal. comentou lá no grupo também, né? Eu vi que o pessoal tava vendo o BPR que formou de uma hora, acho que na quinta ou sexta. Eu falei, mano, vocês vão vender aí, vocês vão tomar Ah, isso esse daí. BPR.
Olha lá o BPR aí, ó. Não. Aí os caras vendendo. Lá eu falei, mano, tá com SMT nos fundos aí. É, Aí o pessoal foi e tomou. vou tomar. Então, eu tinha vendido aqui, mas eu saí da Open mensal. Eu vendido aqui quando ele deu SMT com ao euro. O euro tinha ido aqui em cima, deu tal. Mas depois ficou bonito, né, mano? Ele inverte a Open mensal de novo, retorna nela aqui sexta-feira 10 horas, dá pra ter que comprar. Olha, já foi. E que ele abriu aí, espancando, não deu nem margem pra Não, aí conseguir já era. alguma coisa. É isso. Mas é isso então, galera. Eu fiz a gravação aí dessa aula que a gente fez, dessa call, dessa leitura aí. Finalizar aqui, já vou subir lá pro YouTube. Beleza? E no mais é isso daí, pô. Tá? Ali na parte do The Lord, eu acabei enviando aí a questão das vagas lá que estão abertas. Caso dê para vocês fazerem parte, vai ser interessante. O trabalho que a gente vai realizar lá dentro vai ser nesse sentido, né? O pessoal perguntou ali muito sobre questão de valor, porque aquele valor, etc. Porque assim, sendo bem sincero, eu não pretendo ficar a cada, sei lá, um trimestre lançar uma mentoria nova, entendeu? Então eu já prefiro, tipo, criar um ambiente assim onde eu vou poder trabalhar minhas ideias livremente, entende? Tem mais coisas ainda para poder trabalhar, tem coisas para poder aperfeiçoar. Eu criei o indicador de validação de SMT, ele já funciona assim, ele tá até aqui, ó. Vou pegar ele. Ele tá até aqui, ó, que seria isso daqui, né? Isso aqui é o indicador de validador de SMT que eu utilizo, pô, ele já funciona, já tá tudo no esquema, entende? Só que, pô, certamente eu vou aperfeiçoar ele ainda, entendeu? Certamente, pô, vai ter alguma coisa pra me aperfeiçoar aí nele, saca? Vou mostrar aqui um exemplo aqui pra vocês de um SMT aí que correu e eu pude confiar nele. Ele tá, eu não sei quem tinha me perguntado, poxa, cara, ele vai funcionar pra todos os times, etc. Vai funcionar, mas, pra ser bem sincero, o HTF seria a melhor das opções. Lembrando que eu sou um trader realmente HTF, então eu prefiro um operacional HTF do que intraday, né? Mas enfim, aqui vocês têm essa informação, ó. Eles são três informações, tá? Três informações. Essa linha aqui que vocês observam, cinza com amarelo, é uma informação. Esse background aqui atrás, que hora tá amarelo e às vezes tá laranja, é uma outra informação. E essas três linhas aqui é uma outra informação. Então acontece o SMT, ele não vai detectar SMT no sentido da quebra de correlação, isso quem vai fazer são os nossos olhos. Mas aí viu a quebra de correlação, chega aqui e valida para ver se realmente ali está tendo uma quebra de correlação, né? É basicamente isso. Então assim, tá finalizado, tá funcionando, tá tudo bonitinho e tal, só que acredito eu, conforme for operando ali, vai surgindo novas ideias e naturalmente a gente vai refinando e melhorando, né? Aí para não ter que tipo, fiz uma mentoria agora, aprenda tudo sobre o SMT. Aí chega lá no começo do ano, aprenda tudo sobre o indicador do SMT. Daqui a pouco, aprenda tudo sobre o prompt, sei lá do que. Aprenda isso e aquilo outro. Pô, vai. Em um ano eu vou ter que fazer 4 mentorias. Primeiro que eu nem gosto disso. Segundo que eu não tenho paciência. Terceiro que ficar na internet pra mim é chato demais. Então faz mais sentido eu já criar um ambiente onde eu vou poder trabalhar ali de boa do que eu ficar, né, criando essas ramificações. Pelo menos essa é a minha ideia. Aí eu vou fazer isso. Como eu finalizei o VIP, no VIP eu entreguei tudo que eu tinha falado e mais. Então não tenho, como se diz, não tenho esse rabo preso assim no sentido de, pô, fiquei devendo conteúdo lá ou abandonei o pessoal, né? Pelo contrário. Tudo de boa, quem precisou ainda é só dar um alô. Eu decidi criar esse ambiente só pra mim ficar mais away ali, fazer minhas coisas, etc, criar minhas ideias. Mas vai ser tudo focado nisso, tudo focado realmente em sistemas, né? Eu fiz a liberação hoje ali do conteúdo do VIP também, então, pô, quem acessar vai ter acesso ao conteúdo do VIP, porque a grande maioria das ideias que eu vou utilizar são extraídas do que o Michael passa, né? Como essa análise do Open Interest, etc. Tudo é o Michael que eu aprendi tudo com ele, né? No caso, eu só estruturo ali da minha forma, né? Mas é isso, beleza, Gus? Tamo junto.
tiver alguma novidade essa semana pra essa leitura, eu aviso vocês. Mas no mais é isso daí, cara. Vou manter essas visões aí, vou manter essa leitura. Qualquer dúvida é só dar um alô. Vou alterar minha visão e envio ali pra vocês, né, na aba do SMT ou então na aba ali do chat geral. Mas por enquanto é isso. Top? Ô, Pedro, não sei, cara. Perguntaram isso hoje. É quando as vagas vão ficar abertas, quantas pessoas vão ser? Eu não sei não, cara. Só tá rodando lá na hora que eu ver que, tipo, ok. Não tenho muito essa ideia não, mano. Mas porventura, sei lá, fechou as vagas e alguém me dá um alô ali, dependendo do que for, só fazer a liberação ali do link, etc. E aí? É, eu mesmo vou entrar só ano que vem, mano. Aí vai curtir final de ano, né? Tomar um whiskinho, viagens, camarões. Não adianta agora, já gastei o que tinha que gastar. Pra mim, você ia lançar isso ano que vem, mano. É, então, minha ideia também seria essa, velho. Mas aí o pessoal já tava me aperreando lá no Instagram. Eu falei, ah, mano, é isso então, galera. Eu já fiz, entendeu? Mas é isso, cara. Não tem muito regra lá não, porque, pô. É. Isso. As aulas ficam ali gravadas, né? Mais essa questão do sistema, mas não tem, tipo, 300 mil aulas igual vai ter de boa, saca? Sim, já era. É, todo mundo vai viajar, né, cara? Eu fui na contramão da Black Friday. Black Fraud. É o Black Fraud mesmo. Aí então. O que? Vai, Black Fraud. Eu tô menina cabeça. Black Fraud. Teve cara que deu alô, perguntou, mano, você não vai colocar nenhum desconto nem nada, não? Black Friday? Falei, pá, de graça, rapaz. Bahia. Ô Pedro, na aba de avisos aqui, irmão, tem um cupom que eu enviei pro pessoal do VIP. A validade dele é até dia 30 do 11. Então, se porventura for depois do dia 30 do 11, só avisar ali que eu gero outro. Que é o limite ali, é um mês. Mas é isso então, galera. Tamo junto. Deixa eu finalizar essa gravação aqui que já deu 1h12. Galera do YouTube, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Abraços.